Boa noite, Marisol. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Marisol, eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual o que essas pesquisas de intenções de voto a um ano das eleições presidenciais de 2022 sinalizam para o eleitorado brasileiro. Primeiro, é um ano, portanto é distante para o eleitorado, certo? Ela sinaliza muita coisa para o ambiente político, para as articulações, para as potencialidades das candidaturas, mas para o eleitorado ainda é muito cedo, né? Elas não estão no processo do eleitorado, apesar do eleitorado conseguir escolher e saber em quem vai votar, não faz parte do imaginário ainda do eleitorado essa grande decisão. Ela vai ser construída durante esse processo de um ano, então tem muito tempo. As candidaturas não estão todas... o cenário não está completo, né? Sim. Bem, o que diz as pesquisas, né? Nós temos um candidato que é um líder político, que é o Lula, que reúne, organiza um campo progressista da sociedade. Além disso, ele deve estar recebendo insatisfeitos do momento histórico do Brasil, né? Deve estar recebendo. E ele está expressando um caminho importante, um projeto de país entre as candidaturas, né? Então, Lula está estabilizado, é uma candidatura pronta. Por outro lado, nós temos o campo, digamos assim, mais conservador da sociedade, ou um campo mais alheio totalmente à política, né? Esse campo tem várias representações, quer dizer, vários candidatos tentando ser o representante principal, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, e agora Sérgio Moro, além de Dória e outros, ou Eduardo Leite, né? Outros candidatos. Eu chamo isso de um campo, né? As pesquisas mostram isso. Então, tem Lula e tem um outro campo que pode ter ser disputado por vários candidatos do mesmo ideário político, né? Ou eles podem acabar funilando para dois. Eu tenho muita dúvida do presidente não ser candidato, né? Em relação ao Lula, né? O que nós temos? Nós temos uma expressão de uma memória de um governo onde eu era feliz. Feliz, eu estava melhor, né? Minha família estava melhor. Essa lembrança, para os dias de hoje, é fundamental para a escolha desse cenário que você coloca, né? Eu era e vivia melhor, né? Portanto, era mais feliz. E ele, além disso, isso como governo, quer dizer, eu avaliei bem o governo dele, além disso, ele é uma grande liderança, né? Ele é capaz de puxar as massas, né? Ele é muito afetivo. Então, ele tem vários elementos importantes. Claro que também ele tem que indicar o futuro, que falta para o povo brasileiro nesse momento a perspectiva de futuro, né? Dada a situação difícil. Por outro lado, aí tem o presidente da República, o Bolsonaro. Se a gente pegar a avaliação, ele é um governante, se a gente pegar a avaliação de governo dele desde o início, por exemplo, o Datafolha fez março de 19, portanto, pós 3 meses de governo, né? Com 3 meses de governo. Ele tinha, de avaliação positiva, 33, regular 30 e negativa acho que 30 também, por aí. Tudo meio que probabilidade estatística de 33, 33, 33. O que acontece com ele nesse momento? Ele já entra no governo com perda eleitoral. Porque, olha, os dados que eu tenho aqui, ele teve 39% de votos no segundo turno, do 39% sobre o total do eleitorado, porque a pesquisa, o universo é o mesmo do total do eleitorado.
e ele tinha 32 de avaliação positiva. Ele perde eleitores, quer dizer, eleitores que já não confiaram, votaram nele por outros motivos do ambiente político e que não confiaram na capacidade de governança dele, já logo nos primeiros, né? Por exemplo, para te dar um exemplo, o Lula tinha 34%. E 46% no segundo turno. O Lula tinha 48% de avaliação positiva. O Lula sai com somado mais, né? Bem, aí o presidente Bolsonaro, o que acontece? Ele vai abrindo uma boca de jacaré, sabe? A avaliação positiva cai 10 pontos percentuais de lá para cá, então está por volta de 1/5 do eleitorado, da população, na verdade, e a avaliação negativa quase dobra. Vai de 30 para 56, quer dizer, 26 pontos percentuais. Está completamente... Já faz 3 anos, quer dizer, e esse caminho vem sido percorrido e não mostra sinais de mudança. Né? Sem dúvida. Marisol, desculpa, você tinha terminado de falar? Desculpa. Então tá bom. Não, tudo bem. Não, porque me chama a atenção, foi muito explicativo, muito didático essa primeira explanação sua, mas me chama a atenção, você então não considera que existe uma polarização entre Lula, Bolsonaro e os não votantes dos dois, que são esse grande lugar confuso, pulverizado, que alguns insistem em chamar a terceira via, mas que não tem musculatura para tanto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você não avalia então que são 3 cenários, você avalia que são 2. Um de um campo progressista e um de um campo conservador, é isso? Eu acho que na eleição tem esses 2 campos claros na sociedade, né? E o Bolsonaro, ele é do campo conservador e conversa com uma parte dele. Outro candidato pode conversar com o resto, entendeu? Inclusive com os eleitores do Bolsonaro. Agora, eu acho difícil, por exemplo, no primeiro turno, uma conversa que ultrapasse o cenário do Lula, entendeu? Acho que, na verdade, são 2 grandes campos políticos. Isso não significa que não tenha 3 candidatos fortes. Não é isso. Mas 2 estarão disputando no mesmo campo político. Isso no primeiro turno. Então, o Moro. Sim, eu pergunto isso, desculpa, Cosmo, justamente porque eu tenho uma dúvida com relação a como a pesquisa olha, por exemplo, a rejeição. Porque é isso, tanto Bolsonaro... Lula é muito bem avaliado, porém há um eleitorado que não vota em Lula jamais, mas que também não vota em Bolsonaro. E possivelmente migra para Dória, Moro, para essa pulverização da tal terceira via, né? Enfim, desse outro lugar. Mas também tem pessoas que não votam em Bolsonaro jamais. Eu queria saber também como as pesquisas leem a questão da rejeição. Não, é possível. As pessoas que não votam no Bolsonaro jamais, ou já estão com Lula. Inclusive, eu disse que tem um pedaço do Lula que ele conquistou segmentos que são fortemente antibolsonaristas, mas não necessariamente lulistas, né? Isso. Então, ele já... Então, o Lula já conquistou uma parte disso, certo? O Bolsonaro... Peraí, me perdi um pouco do que você perguntou. O Bolsonaro tem uma parte do campo conservador. A outra parte, como você diz, eu não chamo de terceira via, porque é no mesmo lugar, entendeu? Do ponto de vista do ideário, das posições, da perspectiva de vida, de como as pessoas devem viver a vida, é um campo muito igual, né? Politicamente conservador. Então, nesse primeiro turno, eles vão disputar neste campo, né? Entendi. O Lula pode mexer um pouquinho? Pode, mas ele está mais consolidado, não tenho dúvida. Né? O Moro vai conversar com o setor branco, sudeste, sul, centro-oeste, vai conversar com esse setor, que é um setor que não está vota no Bolsonaro, mas não todo ele. O Moro vai ter esse voto. Agora, esse voto, em tese, é potencialmente do Bolsonaro, ou de qualquer outro que represente o conservadorismo, que pode ser o Moro.
Entendi. Entendeu? Eu não... O problema deles é quem vai para o segundo turno. Tenho essa questão. Lula me parece que é muito difícil, a não ser que aconteça um tsunami, que já aconteceu, né? Ele não vá para o segundo turno. Inclusive as pesquisas, essas que vocês estão me perguntando, já indicam uma possibilidade de primeiro turno, né? Claro que nós estamos a um ano da eleição, né? Claro. Trabalhar com o segundo turno é mais responsável, digamos assim. Você mencionou uma coisa, Marisol, bem interessante sobre analisar essas estratégias e o que está por trás, né? O que os números estão vocalizando, né? E aí, sobre isso, o que eu queria saber é o seguinte, o quanto na sua... Bom, a gente tem muitos partidos, né, no Brasil, e isso acaba confundindo também, não que isso seja, pelo amor de Deus, gente, é isso, os partidos fazem parte da nossa política institucional, mas são muitos, e para o eleitor médio isso confunde, porque a diferença entre eles fica muito ali, né, no limite. Então essa é a minha primeira pergunta da sua avaliação, como que o eleitor médio lida com essa multiplicidade de partidos, e a segunda coisa, o quanto essas alianças, por exemplo, que o Bolsonaro está alinhavando com o dito centrão, que, claro, vislumbrando maior tempo de propaganda, maior tempo de TV, tudo isso, o quanto isso impacta realmente nas pesquisas. Porque eu tenho a impressão que o eleitor médio, e aí eu também me incluo, até eu que sou um pouco mais politizada, me incluo, a gente acaba votando no presidente. O vice é quase que essa esteira da negociação. Entende que lugar eu estou querendo trazer essa provocação? Primeiro, a representação partidária é uma sopa de letrinhas. Uma sopa de letrinhas, né? Então, se conhece o PT, partido... qual é o partido que você conhece? PT. A memória é top of mind de partido político. Os demais depende do representante físico, a pessoa do partido, senão há muita confusão. Agora, a confusão não é só um processo de informação ou de ignorância política do eleitorado. Tem isso também, mas tem também porque realmente eles são todos parecidos. Né? Qual a diferença que tem entre o PL, PP, PT, PSL... Entendeu? Eles estão votando todos juntos, eles não conseguem ter uma linha que desenhe os partidos políticos, que mostre a unidade política das pessoas que o compõem, né? Então, isso não tem por culpa da quantidade de partidos, da representação partidária que o nosso sistema eleitoral construiu, e tem também porque os partidos políticos não se diferenciam nada ideologicamente, certo? Não é por este motivo que eles se compõem. Então, o eleitorado não tem toda a culpa. Quanto ao vice, o vice é assim, você vai para o grupo de quali, eles falam, não, olha, o vice no último período é importante, a gente precisa saber o vice. Aí acontece alguma coisa, você volta lá no grupo, no outro grupo. Aí o grupo fala assim, tá vendo? Nós não prestamos atenção no vice. Então, eles têm na cultura que, olha, eu devo prestar atenção, mas não presta. Não presta. Agora, ele não presta também porque o vice nunca é colocado em nenhuma campanha eleitoral, pelo cabeça de chapa ou pelo partido, como um ser político de importância na composição da chapa, né? Ele não é apresentado dessa forma. Ele não é o parceiro, isso de todos, né? Um país presidencialista, o executivo, é a pessoa que recebe todo o poder, né? Então, tem isso também. A gente não educa em relação à importância das composições das chapas e os vices, né? Sim, sem dúvida. Bom, nosso tempo se esgotou. Conversamos com a socióloga Marisol Reckermann, tá certo, né? Reckermann. Espanhol total. Reckermann. A Marisol, que é essa simpatia pesquisadora da UOMA Pesquisa. Muito obrigada, Marisol. Até uma próxima oportunidade. O prazer foi meu.